Metrópole Entrevista. Vamos conversar agora com a médica infectologista, cientista, presidente da Bahia Pharma, ex-diretora do Instituto Couto Maia, que salvou muita gente nessa pandemia. Eu adoro conversar com você depois da pandemia, principalmente, doutora Celci. Porque na pandemia, no mesmo momento que eu me aliviava e conversava, também me assustava. Então, e a máscara, Chico? Subi Uns desse 10 anos usando era um horror. máscara. Mas boa noite, doutora Celci, que prazer ter você aqui. Boa noite, prazer é meu. Cristiane tá lindíssima. Obrigada, meu amor. Eu, inclusive, estou provocando a doutora Celci a ter um programa aqui na rádio. Eita, Estamos nas tratativas, mas ela está me enrolando. Oxente, doutora Celci, faça isso não, Ela tá eu produzo se quiser, eu lhe Mas eu ajudo. tenho já uma equipe que está fazendo pressão em conjunto. Aí, ó, Tá por certo. favor. Não, nós vamos conversar. Não sentamos ainda para conversar, não. Olha, doutora Celci, eu queria, antes de começar a falar desse assunto até que está surgindo na mídia como é que fala isso aí, Mpox? Mpox. Eu acho, né? É. Ela pode Mas dizer antes você. até de falar disso, eu quero falar de uma notícia que saiu de um investimento que o governo federal está trazendo, e aí eu sei que o esforço pessoal seu, e eu queria que você explicasse um pouquinho com o tamanho desse investimento e o que é que será feito, qual é o saldo que a Bahia Pharma dá com isso? Chico, olhe, esse investimento é fruto de 5 projetos que nós encaminhamos para a Bahia Pharma. A equipe toda trabalhou muito lá para o Ministério da Saúde, para a gente reestruturar a Bahia Pharma. E esses projetos estão especificamente para a gente fazer uma planta para testes diagnósticos, testes rápidos. E a gente já tem um parceiro vindo até nós por um chamamento público que nós fizemos no final de 2023, que é a empresa Rotigen chinesa, que inclusive a nossa equipe já foi lá fazer a qualificação da empresa. E o segundo investimento é para complementar a nossa planta de sólidos orais para fornecer comprimidos para o SUS. Isso também a gente já fez chamamentos públicos, já tem parceiro definido, está fechando um segundo chamamento público agora. E vamos fazer, Chico, PDPs. Então, assim, o que é que a gente está fazendo agora? Vai estruturar a planta, que a que existia lá precisava de muita coisa ainda, e a gente vai fazer parceria de desenvolvimento de produtos. E essas parcerias com farmacêuticas internacionais e nacionais que transferem a tecnologia para a Bahia Pharma. Então, a gente está num processo, dia 23 é o dia final, o deadline, para a gente entregar os projetos de PDP, que vão dar consequência a esse investimento de 222 milhões que o Ministério da Saúde fez. Mas é digno de nota dizer que o governador Jerônimo e a secretária Roberta Santana fizeram um investimento de 93 milhões em 3 anos para a gente continuar funcionando até essa reestruturação chegar com o Ministério da Saúde. Então, estamos bem otimistas. Que bom. Você está gostando de estar presidindo a Bahia Pharma? Você que vem da direção de um hospital, praticamente um hospital de guerra, depois de sair da Covid, porque o que você viveu foi muito intenso, doutora Celci. E aí você saiu para ser presidente da Bahia Pharma. Como é que é esse salto aí? Chico, eu fiquei 15 anos na direção do Couto Maia. Não é uma situação fácil. Você não tem final de semana, você não tem noite, porque a qualquer momento você pode ser chamada para resolver alguma pendência, alguma questão. E a parte da Covid, foram quase 3 anos. Claro que teve os 2 primeiros anos que foram muito piores, a primeira fase, a segunda fase da pandemia. E foi muito desgastante do ponto de vista pessoal. Vocês viram aqui a loucura que a gente viveu. E aí agora está sendo uma coisa muito boa para mim, porque eu estou tendo final de semana, estou tendo minhas noites, então está bem mais tranquilo. E é um grande desafio, eu sempre gostei de desafios. Então, reestruturar a Bahia Pharma é um grande desafio para mim. Que bom, que bom. Vamos falar um pouquinho agora dessa nova. Você sabe como começa a surgir aí essas notícias em rede social, que o vírus já tá para lá, tá para cá, e a gente nunca sabe qual é a proporção, se a gente tem que ficar com medo, porque eu acho que antes da Covid, a gente lia essas coisas com uma certa descrença. Todos nós. Jamais imaginaríamos que ficaríamos presos dentro de casa por tanto tempo e com essas medidas restritivas. Jamais, nenhum de nós. E hoje eu acho que todo mundo, quando vê começar a circular um caso aqui, outro caso lá, fala, meu Deus do céu, de novo, já tão rápido. Já tão rápido. Não, assim, é muito certo
para todos os cientistas aí do mundo todo, a Organização Mundial de Saúde, que a gente vai ter uma próxima pandemia. Não sabemos qual é o agente, né? Qual é o vírus, provavelmente é vírus, que vai ser dessa vez. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde decretou agora uma emergência sanitária no Mpox. É importante dizer que o nome da doença é Mpox, o nome do vírus é Monkeypox. A gente não fala mais varíola dos macacos, né, que é esse nome que foi trocado por Mpox. Por que a OMS decretou uma emergência sanitária? Porque começou a ter um aumento muito importante, principalmente na República do Congo, de casos do 1A e 1B, que você está tendo na África. O que a gente teve aqui em 2022, 2023 foi o 2, a variante 2. Isso não está muito certo ainda, mas pode ser que seja tanto mais transmissível quanto mais letal. Mas tem especificidades epidemiológicas que é importante a gente levar em consideração, né? Lá na África, a gente tem a transmissão, é uma zoonose, por roedores também, principalmente em crianças. E as crianças que estão adquirindo a doença, pegando a doença, são crianças desnutridas. Então, a letalidade está muito maior do que a que a gente viu nos casos que teve no resto do mundo. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente entender que essa é, como várias outras, uma doença negligenciada. Então, é uma doença que existe desde a década de 70, com vários casos na África, e ninguém dá bola, porque está lá, não chega no Ocidente. Não, começou a se falar em Mpox, por quê? Porque os europeus teve um surto na Europa e depois... Mas é isso, não, então a indústria farmacêutica também vai através do interesse financeiro, né? De onde tem, de fato, onde é que pode se pagar por aquele estudo, né? Por isso, a Organização Mundial de Saúde decretou emergência em saúde pública, porque precisa de dinheiro público para uma doença que ninguém tem interesse em desenvolver nem vacina, nem tratamento. Então, precisa, para combater a doença lá, o que eu ouvi falar, mais de 150 milhões, então a Organização Mundial de Saúde está tentando captar esse dinheiro para conter o surto lá, para que não haja uma disseminação pelo mundo. E a segunda coisa é que foi colocado também como um vírus com potencial pandêmico. Porque a gente não pode pensar em pandemia só como a gente viu o Covid. Uma doença altamente transmissível por via respiratória. A gente tem que lembrar da AIDS. A AIDS também foi uma pandemia e é de transmissão sexual. Então, todos os vírus que têm potencial pandêmico, que é de se disseminar para vários países do mundo, a Organização Mundial de Saúde está detectando e está tentando tratar disso com os países para montar, né, para as vigilâncias epidemiológicas ficarem mais atentas. Então, a gente teve aquele caso em Guarulhos, de uma pessoa que chegou, que foi pensado na possibilidade e que foi catapora, que isso é outra coisa que é importante a gente falar. Por que se chegou a isso? Porque a vigilância epidemiológica nossa está muito atenta. Então, não passou um caso que chegou, foi diagnosticado, foi colocado em isolamento até saber qual era realmente o diagnóstico daquela pessoa. Tem mensagens, mas eu queria perguntar, já que estava falando de Mpox, né? Voltando um pouquinho a isso. São 38 casos já na Bahia, 21 aqui em Salvador, né? Como é que a gente aqui Ô, meu filho, eu dou uma pesquisada, né? Pra assustar, falar com a casos? criatura. 38 na Bahia, 21 em Salvador. 21 já? É. Eu não sabia disso, não. Mas desde o início do ano. Aí. Ah, é? No geral, já temos vendo? isso. Já melhorou a informação. Já aliviou pra você. Já assim, aliviou, desde o início do ano. Então não aumentou, mas vai. E como é que tá se lidando com isso aqui na Bahia, né? Aqui no estado, já que ainda é uma coisa que tá se... Cada dia chegou uma informação nova, tá se descobrindo como lidar. Não, na verdade, a gente teve em 2022 aquele surto em vários países, né? Não chegou a ser uma epidemia, mas foram surtos em vários países. E aqui no Brasil a gente teve vários. Só que parou de se falar da Mpox, mas continuaram a ter casos, né? São casos, é um número pequeno de casos, é um número também que tem um dado epidemiológico de restrição de algumas pessoas, por exemplo, pessoas com HIV, homens que fazem sexo com homens. Isso é de uma dificuldade grande de comunicação, porque a gente não quer que tenha um estigma, mas também as pessoas precisam ser informadas, porque, por exemplo, naquela época o Ministério trouxe vacina
E esses grupos alvos não foram se vacinar, porque não chegou essa comunicação a eles. Porque é uma coisa muito delicada de você, é um tipo de comunicação muito delicada de fazer, esses grupos que têm o maior número de casos. Não é só no Brasil, né? Na África está diferente porque tem a questão das crianças, mas é mais como zoonose, mas nos outros países é mais relacionada à transmissão em homens que fazem sexo com homens. E vamos ver aí, ó, vocês tiverem perguntas, quiserem saber sobre tudo, doenças infecciosas, liguem pra cá, 35055000, podem mandar áudios também, e também perguntem através do youtube.com/portal Metro 1, fiquem à vontade. Ô, doutora, não sei nem se você falou, mas eu queria mais claramente entender, porque se falou, eu não peguei. Qual é o tratamento? E tem cura? A cura é rápida, demora? Um sujeito pegou eu vou pro detalhe. Eu vou logo pro dia a dia do ser humano. Como cuidar? Essa como moça resolver? aqui pegou, vamos botar pra cá pra não trazer. Não, pra mim não, Chico, já peguei coisa demais. Você... 3 vezes Covid. Vamos só como sugestão. Digamos que você quer mais o que pra mim? Joga pra Camille. Então, Camille. Isso, Camille lá. É que Camille é mais magrinha, tenho medo de dar ruim. Não, mas aí aguenta. Tudo bem. Uma semana de atestado tá... Camille pegou Mpox. O que é que acontece com ela? Qual é o procedimento, tempo de cura, tratamento, tudo? É uma doença febril aguda, na maioria dos casos. O que é que você vai ter? Febre, mal-estar, aumento de gânglios, né, adenomegalia. E o que é principal são as lesões de pele, que são as lesões de pele umbilicadas, né, que tem aquela pontinha assim dentro da lesão. Não sei se é difícil Mas você espinha, explicar. não? Acha a imagem aí, Ícaro. É uma vesícula, uma bolhazinha, Sim. com um afundamento assim no meio. Certo. Geralmente ela é assim. Certo. E pode ser várias lesões, pode ser lesões mais localizadas na área genital, mas verdade. Que sacanagem. Mas o que é uma doença que é para ser autolimitada, né? Não tem tratamento. Parece com isso aí. Aí na tela. Na tela. Mas doutora, isso aí chegou, o sujeito descobriu, começou a se tratar. Quanto tempo isso some? Geralmente, no máximo, 1 a 2 semanas no máximo. Desaparece. E depois que esses buraquinhos umbilicais ficam Umbilicados. aí? Umbilicados. Ficam aí. Eles vão embora, fica o buraco? Não, na pele? não fica umbilicado. Às vezes fica uma manchinha que, no geral, desaparece, a não ser que ela seja uma lesão muito profunda. Quem vai ter essas lesões mais profundas e quadros mais graves? Pessoas imunodeprimidas. Então, isso está relacionado, inclusive, com o tratamento, pessoas com HIV, com CD4, que é um marcador da imunidade muito baixo. Tem um antiviral que você usa específico para isso, mas só se usa em casos graves. Os Já casos tem aqui leves... os hipocondríacos perguntando como é que faz para prevenir. Júnior Queiroz. Doutora, como é que faz para se prevenir? Para prevenir... Existe vacina, existem 3 vacinas, mas a produção mundial dessas vacinas é muito pequena, porque são as vacinas para a varíola. Varíola foi erradicada no final da década de 70 e início da década de 80. Por exemplo, eu tomei a vacina, então acha-se que as pessoas que tomaram a vacina de varíola, mesmo na infância, podem estar protegidas, embora essa proteção possa ser reduzida com o tempo. Mas, assim, não tem vacina para todo mundo. O Ministério conseguiu comprar agora 25 mil doses e vai direcionar para esses grupos de risco. Então, a prevenção você teve contato com alguém, ficar atento se tiver doença, se tiver algum sinal que você ache que é uma lesão de pele com febre, procurar um serviço médico e acompanhar. Na maioria dos casos, vai acompanhar. Em casos graves, que é imunodeprimido, vai fazer o tratamento. E a transmissão é pelo ar? A transmissão principal é de contato com as lesões. Até eu sabia. Mas, por exemplo, a primeira pessoa que pegou essa lesão aí foi como? Você tocou com alguém? Você moração Sim, com e essa alguém que já teve? Pegou Agora veja, pronto. Pegou do quê? Aí é muito difícil a gente pegar o caso. Isso é chamado caso índice. Qual foi o primeiro caso? É uma doença zoonose, que tem a ver com animal. Mas passa também de homem para homem, principalmente pelo contato sexual, não é só pela relação sexual. Tá vendo? Agora, doutora... Mas, por exemplo, uma pessoa que tem
uma mulher, um homem, tiver contato com uma criança, a criança pode pegar, porque é contato de pele. E se indica também, aqueles 15 dias, mais ou menos, que você fica em isolamento, usar máscara. Porque tem possibilidade de gotícula. Sim. Gotícula é aquilo que sai com a fala, né? Perde goto. Perde goto, pois é. Que pode pegar num lugar, você pegar a mão. Ixi, que agonia me dá. Então tem essa transmissão também. Aquela não era aquelas imagens que a gente via na pandemia. Não. Aí é transmissão de aerossol. Aerossol são micropartículas que ficam então não é tão... no ar. Aqui só aquela que você vê mesmo, não né? existe isso. É, aquela que você vê. E outra coisa, doutora Celci, aparece essas lesões na pele só em grupo, que nem apareceu ali naquela foto, ou uma só também? Procura mais fotos aí, querido. Também. Pode aparecer isolada. Mais exemplos, Jefferson. Agora sim, o principal diagnóstico diferencial é com a catapora, a varicela. Então, tanto que aquela pessoa que estava sendo avaliada lá no aeroporto teve catapora. A gente teve recentemente caso no Cotumaia que era catapora. Mas tem que pensar, porque a lesão é muito parecida. Tem uma mensagem aqui de Nalva Lima. Minha diretora, você é barril. Isso é pra você. Ai. Esse é do ai. Bora ver se o áudio de Mário é pra doutora Celci? Senão a gente para e depois passa, tá, Mário? Senão você vai ser vetado, Mário. O que precisa ser mudado imediatamente é a insegurança pública. É sobre as questões da cidade. Foi Júlia Cordeiro, despertou, desviou a pauta. Mas tem um ouvinte na linha antes do intervalo, dá tempo pra atender? Dá, sim, senhora. Silva tá na 1. Oi, Silva, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria fazer um comentário, na verdade é uma pergunta da doutora Malu. Do Malu tá aqui, não. Doutora Celci. Doutora Celci, me desculpe. Doutora Celci, tira uma dúvida, por favor, se a senhora puder responder. Com relação a essa questão relacionada ao X, o que é que você acha? Como é que a gente pode ter um tema tão sensível, mas que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma decisão tão divergente? Porque assim, se a gente pega a lei brasileira e diz que é preciso ter um representante da empresa estrangeira no Brasil, como é que isso pode causar tanta dúvida entre esses juízes? Por favor, doutora. Doutora Celci, ele chamou de Malu, a pergunta era pra Malu mesmo, vamos deixar pra amanhã. Liga amanhã, Silva. Amanhã ela tá aqui. Amanhã ela lhe responde. Ele é a doutora Celci Nunes, infectologista, respondendo a perguntas. E aí vocês, quando ligarem, não atrapalhem Zé Silva, não. Pergunta pra doutora Celci sobre doença, Covid. É por isso que a pessoa pega Mpox, porque você falando nesse volume deve voar um bocado de perdigotos. Só eu, né? Mas você fala muito alto. Mas meu perdigoto tá limpo. O pessoal tá aqui perguntando como é que a doutora Celci aguenta. Eu falei, não, eu avisei antes. Que ela se espalhava. Porque a gente não se conhece. Tenho 300 anos eu abusando da doutora Celci. Ela disse, inclusive, que vem pra entrevista com a Gida, que você liga já desse volume. Com a Gida? É. Não, doutora Celci! Eu com a Gida fui assessor dela dessa vez, não foi ela não. Olha, a gente vai pro intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com a doutora Celci. Eu quero também, doutora, volta falar sobre o descontinuamento de algumas vacinas que ficaram tão conhecidas durante a pandemia e que hoje já não se fabricam mais. Bora. A doutora Celci Nunes, médica infectologista, respondendo as perguntas. Esse delay foi onde? Hã? Tem algum som vazou, você não viu? Não ouvi, não. Um delay. Eu ouvi na linha. Quem é o nome do... Lúcia tá na 1. Lúcia, boa noite. Boa noite, Chico, Cris. Boa noite, Camille. Boa, Lu. Deixa eu perguntar, doutora Celci, o seguinte, eu tô nessa mudança da temperatura, eu fiquei parecendo que eu acho que é gripada. Acabou a Covid, ou pode ser uma Covid, e assim, eu tomei a última vacina, que foi isto. A minha última vacina, que foi a bivalente, foi a que eu tomei em dezembro. Como é que a gente faz isso aí? Tem uma renovação? Como é isso aí? Porque as pessoas não estão se vacinando, não, viu? Foi minha conversa com a doutora Celci em Brasília. Eu falei, doutora Celci, fica um campo nebuloso. Nós não sabemos qual é a posologia, com quanto tempo nós precisamos retomar a vacina. Nós não sabemos mais qual é a vacina que é fabricada. A Coronavac já não existe mais, a Moderna não existe mais. Não, a Moderna existe. Então, doutora Celci, explique aí pra gente quando é que isso vai ficar claro. Olha, no calendário vacinal é uma vez... Alguém precisa dizer isso mesmo, que seria mentira. Meu Deus. O problema é que ainda não tem dados científicos para fixar a data. O que é que a gente está fazendo agora? Tem a vacina
da Moderna, que é a vacina para a variante XB, que é a que está mais prevalente agora, que está disponível nos postos de saúde para maiores de 60 anos que tomaram a última dose há mais de 6 meses. Então, entendi. Essa é a orientação aí, agora. Então, ela não sei qual a idade dela, mas se ela tiver mais de 60 anos, ela tomou em dezembro, já tem mais de 6 meses, ela pode tomar a vacina dela. E está tendo Covid, sim. Teve um aumento do número de casos recentemente, tem tido casos graves da doença ainda, né? Então é importante que as pessoas se vacinem. Vamos deixar essa bobagem de dizer que a vacina de Covid não é segura. Ela é seguríssima e nos tirou da pandemia. Sim, agora, quais são as vacinas que estão sendo feitas agora? São as vacinas que são mais adequadas para os vírus circulantes agora, as variáveis circulantes agora, né? As variantes circulantes, né? Então, a principal é essa da Moderna. Muito bem, inclusive eu tinha visto num jornal de grande circulação falando do aumento de 406%, não foi? Entre acho que maio e julho desse ano. E é verdade, a gente estava vendo que a gente teve muita seca no Brasil todo, mas Salvador foi muito chuvoso essa estação, esses últimos tempos. E a chuva faz com que as pessoas fiquem dentro de casa, ou não estejam muito na rua, elas estejam mais aglomeradas e as doenças de transmissão respiratória, elas aumentam. Uhum. A gente tem risco de viver um novo surto de Covid ou já está algo mais equilibrado? Tem, né? Tem, porque o vírus a gente não pode prever, a gente sabe que é um vírus muito mutável. Então pode aparecer uma variante aí que a vacina não dê uma cobertura, não é o que se espera, mas que pode acontecer, pode. Uhum. Tem pergunta de ouvinte, Ana Paula tá na 1. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, doutora. A senhora conhece a doença autoimune pemphigoide bolhoso? Minha mãe está com essa doença e assim, no tratamento só a corticoide. A senhora sabe dizer dessa doença? Não, eu conheço essa doença, já vi casos dessa doença, mas assim, é uma doença que basicamente quem trata é o dermatologista. E é uma doença imunológica e corticoide tem serventia, mas precisa avaliar caso a caso. No nosso YouTube, Cristina Lopes diz aqui: pessoal, semana passada eu estava com uma amiga que estava com uma irritação dessa na região da barriga. Seria essa mpox? Tem chance de aparecer na barriga, doutora Celci? As lesões de mpox podem aparecer em qualquer lugar, principalmente onde você teve o contato, né? Mas por isso que predominantemente é lesão genital, que as principais transmissões são genitais. E uma coisa importante é que o preservativo, ele ajuda na prevenção, mas não totalmente, porque você pode ter só o contato com a lesão e transmitir. Mas a lesão é muito típica, né? É uma lesão geralmente... Claro que tem casos que são casos mais raros, atípicos, mas a lesão principal é bem típica, que é essa lesãozinha, uma bolinha umbilicada, né? Com uma pontinha assim para dentro. Ivonete diz aqui: a higienização das mãos depois que chegar da rua e de usar o sanitário, principalmente o público, também é importante para a prevenção das viroses e de outras doenças? Totalmente importante. Por isso que eu acho que a gente deveria manter o álcool gel nas repartições públicas e tal, porque ele é um excelente higienizador das mãos, se não tiver sujeira aparente. Mas ele é excelente. Então, eu acho que é uma coisa que se deve fazer, porque é mais fácil. Às vezes você não tem água e sabão para lavar a mão, mas o álcool gel você tem e previne várias doenças. Bora com os áudios, bora ver se tem algum aqui para a doutora Celci. Vamos lá. Foi aí, Zé? Ela já largou aqui. Nada? Peraí, deixa eu ver se foi o dele especificamente. Ô Chico, fiquei feliz aí. Você não mostrou não, mas só o fato de não ter que usar máscara aí para esse mpox aí, você ficou feliz, é verdade. Esse é das antigas, viu? Eu fiquei marcado com esse filme. Aliviado hoje. Pra quem chegou agora e não conhece essa história, foi durante a pandemia. Eu perguntei à doutora Ceci, lá no começo da pandemia,
quanto tempo é que ela achava que a gente ainda tem que ver de máscara? Ela falou, não sei, talvez uns 10 anos. Aí, meu irmão, eu que morreu, eu fiz o quê? Chico, pra quem achava que a pandemia ia durar 2 meses e foi aquela loucura, a gente não tinha certeza era de nada. De nada. E um campo nebuloso é impressionante como a gente fica todo mundo sem ver É como se fosse uma neblina daquelas que você não enxerga um palmo à sua frente. Daqui a pouco ela vai dissipando, né? A gente ouvia tantas coisas. Eu me lembro de ilustrações do aerosol em mercados, de ilustrações da mulher que passou o saleiro na Alemanha e que passou o primeiro caso de Covid. Porra! E todo mundo estocando também. De Átila e Amarino no Roda Viva, que eu queria morrer com aquela entrevista. Eu fiquei deprimidíssimo. Aquilo ali, nem uma caixa de Rivotril me salvava da minha angústia. Perdi a noite naquele dia. Uma desgraçada de uma amiga minha falou, liga a televisão no Roda Viva. Eu liguei. Quando eu assisti aquele homem e as coisas que aquele homem dizia, eu falei, eu morri. Então, acabou. Você é maluco. Deus é mais, olha. Vai. Tem mais áudio. Tá rindo hoje, né? Na época. E que dure mais essa risada e mais por favor. Eu morrer. De outra coisa. Eu acho que é o áudio dele que não tá pegando mesmo. Já soltei aqui. Então fica com Não Jesus. Foi, né, Zé? Então, doutor Rony, por favor, mande de novo. E Neymar mandou aqui pra gente. Oi, boa noite a todos, inclusive principalmente as meninas, inclusive a doutora Celci no meio. É o seguinte, quem já teve varíola humana, tem perigo de ter essa mpox? Acho que é uma coisa assim, ou a do macaco? Mpox. Não digo do macaco, não, porque não é mais utilizado. Né? Eu gosto disso, porque tem as correções no meio do caminho. No começo, porque a gente já tá velho. A OMS não devia errar de começar a falar o nome dos países, das variantes, para no meio do caminho trocou. Foi. Aí já criou vício. Aí já criou vício. Desse, o macaco, a mesma coisa. Precisa, doutora, se errar e consertar? É porque, como é uma zoonose, né? É um vírus que é de roedores, pode ter também macacos. Então, ficou essa pecha, mas é ruim. Então, foi mudado aí, eu acho que há tempo, para mpox. Ela me perguntou o que mesmo? Ela perguntou quem teve varíola. Quem teve varíola, a varíola é uma doença que dá imunidade permanente. E como esse vírus é muito próximo do vírus da varíola, é muito possível que esteja protegida. Que bom. Doutora, isso agora chama de doutora Gilda. Eu vi isso do primeiro horário. Me desculpe, eu peguei o vício do ouvinte. Peguei o vício do ouvinte, me perdoe. Não pode ser culpa do ouvinte por seus erros, isso é feio. Você jogou, tinha uma coleguinha aqui que fazia isso, você se lembra? O gostava ali, você era 24 horas. Você lembra daquela coleguinha nossa? Corrido, meu filho. Saía de qualquer coisa, caiu no chão, opa, foi Cristiano que foi Cristiano, o da frente. O mais próximo. Isso aí era de perto, meu filho. Você já teve uma coleguinha dessa? Ó, o menino tá escorrendo aí no canto da boca, tá escorrendo aí no cantinho. Você nunca teve uma coleguinha dessa, não. Camila já Todo mundo já tem na vida, gente. Todo mundo já teve. Sim, doutora Celci Nunes, me diga. A gente teve um período aí de uma virose feia, braba, que dava diarreia, vômito e febre. Teve. Que foi isso aí? Foi a última foi meu último atestado aqui na metrópole, foi esse. Eu vou mandar real. Vou falar o quê? Geralmente, esses casos, a gente... Porque assim, primeiro que a gente não faz a pesquisa de vírus em todos os casos, pra gente saber. Mas dos que eu vi, os relatos, era muito norovírus que estava acontecendo. E que dá isso mesmo. É uma virose que dá sintomas, pode dar respiratórios e gastrointestinais. E pode deixar a pessoa de cama. Mas é uma virose autolimitada. E também não dura tanto tempo, né? Não dura tanto tempo, não. Geralmente 3, 4 dias no máximo. 3 a 5 dias. Mas daqui a pouco vem com Camille. Hoje Camille R.R. Soares. Rapaz. Não, hoje só amanhã. Dorme logo aqui, meu irmão. O verdadeiro... Abraão tá me alugando o quartinho dele. Você sabe que até hoje estão... o Correio postando ainda essa repercussão Daniel que tem Daniel Cage. Não aguento mais essa pauta do Ozempic, Daniel Cage versus Help. Vai porque teve uma atualização do Dr. Gabriel depois. Almeida, aquele que faz emagrecimento, que foi pra Maldivas e gritou Help lá quando a Maresia tava puxando. A Maresia. Você entendeu? Hora dessa. Pois é, daqui a pouco, logo quando acabar o Jornal da Cidade, você já aproveita e já embala os 2 programas aí. Hoje o convidado é Edgar Aberhusen, escritor baiano. É Aberhusen ou Aberhusen? Aberhusen. Como é que fala isso aí, essa pronúncia? Ela baianou, né? Eu acho que ela puxou. Abaianou, Aberhusen.
Mas é porque o quê? Tem que ter um negocinho baiano aí. Eu sou baiana, rapaz. Vou ficar. Enfeitando o pavão, né? Nada. Tudo bem. Vamos Ele aí. também é, inclusive. As últimas perguntas aí, Cristiane. Sara Costa já quer se programar. Pode ter uma nova pandemia? Isso seria pra quando? Não, pode ter não, vai ter. Mas a gente não sabe para quando nem qual é o agente dessa pandemia. Mas todo mundo está ciente disso, esperando. Né? Inclusive, assim, a Organização Mundial de Saúde tem tratado com todos os países, para os países manterem estruturas para a prevenção de pandemias, para não pegar a gente desestruturado, como foi no caso do Covid, que foi muito rápido. O vírus foi descoberto em dezembro, em março já foi decretada emergência, pandemia mesmo, e então essa estrutura está sendo montada no mundo todo de vigilância de novos vírus potencialmente pandêmicos. Tem áudios aí, Camille. Bora ver? Bora. Aqui, ó, doutor Rony mandou outro, bora ver se esse vai. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Celci. Doutora Celci, nesse caso aí, quais seriam os medicamentos usados para esse tratamento? Corticóide, anti-inflamatório? Por favor, aí. O tratamento regular que você tem que fazer é com sintomático, né? Aí você, se tiver febre, dor no corpo, é analgésico. Mas existe um antiviral que, sinceramente, eu procurei, não estou me recordando o nome, que é para os casos graves. Então, você só faz em caso grave o uso hospitalar dessa medicação. Bora com o áudio de Mônica agora. Boa noite, bancada. Boa noite, doutora. Era importante falar, né, sobre a gente precisar lavar a mão antes de ir ao banheiro e depois de ir ao banheiro. 2 lavadas. Eu concordo com você, eu acho lavar a mão, quanto mais a gente lava a mão, melhor para a prevenção de doenças. Doutora Celci, me desculpe por isso. Ela se divertiu, mas aposto. Esse programa é de maluco também. Já estamos esperando o seu programa aqui na Rádio Metrópole. Pois é. Tem que tornar público para poder ela adiantar ao lado. Vamos conversar. Muito obrigado. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta que dá tempo. Dá tempo? Então faça. O MPOX, o povo ficou preocupado com esse negócio. Pode pegar no assento de ônibus, na academia, esse negócio. Ela mandou 2 vezes a pergunta, eu tenho que fazer, coitado. Claro. Ana Rita? A MPOX pode pegar por contato com lesões. Se a pessoa, por exemplo, está com várias lesões, senta num lugar e você senta em seguida com a pele, né? Porque você está sem roupa contato também. Com a pele. Da pele com o assento e o assento com a pele. O lugar que ficou lá o vírus que estava naquela lesão. Mas não é comum, porque a pessoa que está com monkeypox transmitindo desse jeito, ela está em casa, com febre, molinha, então ela não vai para... Não vai de sunga pegar um buzu. Mas assim, as pessoas em casa têm que ter cuidado. Pronto. Viu? Tá aí, ó. Tá aí, muito obrigado, doutora Celci. Boa noite, é um prazer sempre conversar com você. Eu também gosto muito. Obrigada a todas.